24. Dá uma dorzinha já de cabeça, pensando que o Palmeiras vai enfrentar esse Corinthians daqui a pouco outra vez? Não, e a lembrar o seguinte, tá chegando o Gabriel Paulista, que é um baita zagueiro. O Gabriel Paulista jogou bem no Arsenal, jogou muito bem no Valência, jogou bem no Villarreal, estava bem agora no Beşiktaş da Turquia, e ele só saiu do Beşiktaş por causa de querer voltar ao Brasil e do projeto que foi oferecido ao Corinthians. Apesar da idade, 34 para 35, é um cara que vem com muito estofo. Se tiver o preparo físico que ele teve recentemente na Europa, esse cara chega para ser titular e melhorar a zaga do Corinthians, e tendo agora 3 boas opções. O Gustavo Henrique, ele e o André Ramalho, para ser um jogador que pode ou brigar pela posição ou aquele grande reserva que você entra numa bola de segurança. Então você já tem um acréscimo. Você falando assim, você me deixa mais empolgado. Você me deixa mais empolgado. Porque olha, irmão, na semana eu tava com o Zé Paz no Gazeta Esportiva. Eu falei, gente, 35 anos, zagueiro, vários jogos durante o ano. Teu irmãozão Zé Roberto veio pra cá com quase 36, não. Zé Roberto é uma outra história. Não põe não Zé se Roberto prenda pela idade. Não se prenda pela idade. Então, o cara tá bem cuidado, joga. Tá bom, então. O cara tá bem cuidado, nós vamos analisar depois. Eu fico até feliz. Hoje, sabe quantos jogadores de linha tinha à disposição dele? 18. Ele não conseguia fechar o banco. Aí ele apelou, trouxe 3 da copinha, senão ia ter 3 buracos no banco de reservas em casa e ia ficar feio. Porque ele não tinha mais. Todos os 18 de linha que ele tinha, ele levou. Então o Corinthians também está com um elenco reduzido. Depois saiu o Romero, Maicon, saiu o Thales Magno. Mas eles não estavam bem. Isso é outra coisa. Eu digo de opção para um treinador colocar em campo. Então a diretoria trouxe agora o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Pereira, que estava no Fortaleza jogando de volante. Ele era meia de origem. Lembra? Aquele que revelado pelo Corinthians. O Cavadinha. Isso, bateu a cavadinha no Flamengo em 2014, 15, ainda na Copinha. 16, né? Bateu na Copinha. E aí agora ele está de volta, empréstimo com opção de compra no final do ano, que é a condição do Corinthians. O clube não tem condição de 7 de euros, 10 de euros, 12 de euros, 5... Não tem. Já falou, não vamos gastar R$1 com direito econômico. Mas também não precisa trazer jogador para inchar grupo, hein, jogador? Você tem que trazer jogadores pontuais, jogadores que vão ter condições de jogar. Para inchar grupo não é necessário. Para trazer o Matheus Pereira, Miller, você olha para a base, né? Isso aí, isso que eu tenho falado. Olha o Matheus Pereira. Para não pegar o torcedor desavisado, para quem tá não é aquele. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro que está renovando o contrato, hein, gente? É o Matheus Pereira genérico, é o que está vindo do Fortaleza. A gente tem aí, da Cavadinha. Começou na base do Corinthians. As imagens dele chegando no aeroporto hoje, olha aí, ó. Matheus Pereira, não tinha fiel ali para receber, porque tinha jogo hoje do Corinthians. Senão, ele chegou, aliás, no mesmo horário do jogo. Então, para não ser descoberto, né? Mas aí... Ele foi ali, teve registrada a sua chegada. E aí o Corinthians assume que precisa de um lateral direito, até porque o Mateuzinho é que o clube dá sorte, que ele não machuca nunca, joga todos, porque não tem outro. Ainda quer um meio-campista e 2 atacantes de preferência de beirada, porque também não tem nenhum de beirada. Então, essa é a busca do Corinthians, só que entra aquilo que você falou, realidade e expectativa. O clube tem dificuldade financeira, o clube está sem dinheiro, pagou um monte de coisa que estava atrasado, só que tem um monte de coisa para pagar, as pessoas esquecem. Tem o Tadieres para pagar, ainda não pagou a Dinamarca pelo Charles, não pagou o time dos Estados Unidos pelo Martinez, não pagou o Toluca pelo Pedro Raul. Tem mais de 100 milhões ainda para pagar, já que estourou, alguns com transfer ban já, com derrota na FIFA e tudo mais. Então a situação do Corinthians é muito difícil. E o clube vai tentar ver o que acontece. Então, o Matheus Pereira, eu entendo o que o Paulo Sérgio está dizendo, eu também concordo, é preocupante, só que ao mesmo tempo essa é a condição que o Corinthians tem hoje. O clube tem que se enquadrar nesse momento. Não tem dinheiro do Palmeiras ou do Flamengo, 7 de euros, 10 de euros, esquece. O clube não tem para isso e agora vai tentar montar um elenco dessa... Gabriel Paulista está livre, não tem direito econômico, vai pagar luva, salário, mas direito econômico para o Besiktas não teve. É assim que o Corinthians vai trazer, não tem jeito. Tem que ser criativo também, não adianta também ter dinheiro e não saber contratar. Né? Alex, o Corinthians bobeou, e isso que ele tem que estar atento, que alguns bons jogadores tinham contratos a terminar agora no final do ano. Você pega o James, você pega o Danielzinho do Mirassol, que foram para o São Paulo, são 2 jogadores que não são gênios, não são nenhum jogadores acima do nível
que a gente pode colocar de seleção brasileira, mas são atletas que dentro da mentalidade que o Corinthians busca, talvez se somem ao elenco. Não é aquele cara que vai chegar para resolver, mas já que eu preciso, em primeiro lugar, somar ao elenco, eu tenho 2 jogadores que fizeram pelo menos boas campanhas no campeonato. Inclusive, para dar mais subsídio para os comentários de vocês, Paulo, Vessone, Miller, Facincani, Zé Paz, o nosso Alexandre Silvestre traz mais detalhes a respeito dessa situação do Corinthians, a busca por reforços. Fala aí, Silveira. Já que o transfer ban caiu, a punição da FIFA, o Corinthians aproveita a brecha e acelera o passo para reforçar o elenco. 2 jogadores a caminho, o zagueiro Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia, com passagens importantes pelo Arsenal e pelo Atlético de Madrid, veio inclusive hoje à Neoquímica Arena assistir ao jogo do Corinthians. Vai assinar contrato com o Timão por 2 temporadas, é corintiano de carteirinha, está realizando o sonho dele. Gabriel Paulista, 35 anos. Além do Matheus Pereira, jogador de meio campo que estava no Fortaleza, com passagens importantes também pelo futebol europeu, trabalhava com o Marcelo Paz lá no Fortaleza. O Marcelo está trazendo o jogador para o Corinthians por empréstimo, já foi visto hoje no aeroporto aqui em São Paulo, deve assinar nas próximas horas. Enquanto isso, o presidente Osmar Stabile, com quem conversei hoje depois do jogo, me garantiu que nesta semana o Corinthians deve fazer uma proposta para o Talleres da Argentina para tentar resolver aquela dívida do Rodrigo Garro, para não virar um novo transfer ban, uma nova punição. O Corinthians deve dar uma investida, realizar uma proposta de 23 milhões de reais aproximadamente, livres de impostos ao clube argentino. O problema é que o presidente lá está muito bravo, é duro na queda e já pediu mais de 30 milhões. Pois é, Silvestre, mas tem que pagar, né? Tem que pagar, o Corinthians tem uma fila aí para pagar, para resolver e evitar novos transfer bans, porque esse tipo de situação faz com que o Corinthians possa correr o risco de virar a Ponte Preta, que e não lembrar pode também, nenhum jogador, né, Xará? Xará, e lembrar também que todo time grande que tem conquistas, né, teve conquistas no passado, ele vai ter uma temporada desgastante, né, o ano todo, isso é fato, né, então o Corinthians não tem que pensar só em Paulistão. Paulistão, eu sempre digo, é uma pré-temporada para os times grandes que disputam Libertadores, Copa do Brasil, consequentemente Campeonato Brasileiro. Mas não ganha para você ver o que acontece. Exatamente, não, mas eu estou dizendo que sim. A temporada é difícil, desgastante, né? Longa, quer dizer. Então, eu acho que o Corinthians hoje, como disse o Fessoni, tem um elenco curto. Então, nem de pensar só em Paulistão. Ao longo, até o meio do ano, tem que contratar mais jogadores, porque a temporada de, quando chega o Campeonato Brasileiro, principalmente, quem não tem um elenco grande, qualificado, fica para trás. Que, aliás, começa dia 28. Para quem não lembra, junto com o Paulistão. Dia 28 agora. Tem Corinthians e Bahia cheio de dinheiro, de reforço agora, dia 28. Vai jogar 3 jogos de Paulista em casa. 3 jogos de Paulista, Bahia e depois o Flamengo na Supercopa. Então, é uma sequência... E por falar em agora, o Corinthians acaba de anunciar agora a confirmação da contratação do Gabriel Paulista. Está contratado o Gabriel Paulista, agora é oficial, Corinthians acerta e contrata Gabriel Paulista. Segundo o Facincani, vai chegar para ser titular. Olha aí, ó, tá aí, ó. Espero, hein? Gabriel Paulista, Corinthians... Titular? O Facincani que falou, e amanhã, pela manhã, viu, Vessone? Já tem um... Eu vou te escalar, Vessone, para você estar no CT Joaquim Grava para fazer a entrevista coletiva de apresentação do Gabriel Paulista. Apresentação oficial amanhã cedo, amanhã pela manhã, no CT Joaquim Grava. Ô Facincani, eu tô percebendo aqui, no ambiente, que você é meio... Eu tô isolado. Exceção aqui, você tá numa ilha deserta. E só você tá animado, Gabriel Paulista. O Vessone tá Ele indiferente. começou aqui a falar que é mais bola que André Ramalho, que Ele é mais bola que o André Ramalho. Pô, o cara joga bem no Arsenal, bem no Valência, bem no Villarreal, 2 ligas grandes, né? Você tá falando de Premier League e La Liga, 2 grandes ligas da Europa. Eu tô torcendo. Então, se o cara joga bem em uma camisa pesada na Inglaterra, uma camisa respeitável na Espanha, uma outra que está em ascensão, mas também merece devido respeito, falando de Valência e de Villarreal, o cara tem bagagem. Ele é aquele caso de jogador jovem que deixa o país porque naquele momento não tinha chance. O André Ramalho também, ele sai cedo do Red Bull de Campinas, não é nem o do... Era o Red Bull de Campinas e vai fazer toda a sua trajetória ali na Europa. Mas a gente se esquece de umas coisas, que quando esse atleta ele volta para o Brasil, 1, 2 partidas ruins, o cara começa a massacrar.
não quer saber o que o cara fez lá fora, não, se o cara ganhou, jogou em tal time. Não é, jogador? Chegou aqui, 2 partidas ruins, começam a massacrar o jogador. Agora, então tem que estar ciente de que está voltando para o Brasil, voltando para o Corinthians, já tem que startar bem. E se foi uma escolha dele, se foi uma opção de vida dele, ele também tem que saber onde ele está chegando. É um clube que tem pressão. Pois é. Ele tá 2 anos tentando vir para o Corinthians. Então, e ele não conseguia liberação e dava entrevista. Não, eu quero terminar minha carreira no Corinthians, eu quero jogar. E ficava, deu certo. E aí, quando o Corinthians deu essa possibilidade, ele não teve a menor dúvida, se reuniu com o Besiktas e disse, é o seguinte, é minha última chance de ir para o time de coração, me libera. A informação que ele liberou, ele deixou muito dinheiro lá no Besiktas, que ele ainda ganharia em 2, 3 anos de contrato. O Besiktas entendeu a necessidade de voltar com a família e agora ele o sonho dele vai ser realizado para ele jogar no Corinthians. Agora eu pergunto para vocês, o Gabriel Paulista sendo apresentado, ficando à disposição do Dorival Júnior, não sabemos como ele está fisicamente, né? Se ele chega já pronto para jogar, se vai necessitar de um período de treinamento, né? De aperfeiçoar-se fisicamente. Mas digamos que ele esteja pronto para jogar. Ele, sendo titular, desbanca quem aí? Porque o Gustavo Henrique tem sido o esteio desse sistema defensivo do Corinthians. O André Ramalho marcando gol, jogando bem, ganhando elogios rasgados da mesa. Vai mudar o esquema tático e meter 3 zagueiros ou ele vai ter que esperar um pouquinho? Não tem que meter 3 zagueiros. Acho que o Corinthians funciona no esquema do Dorival, que é o 4-4-2 losango. Acho que é um esquema amplamente funcional. Você protege, no caso, como o Dorival pensa, as 2 bandas do meio campo com 2 volantes de mais pegada e saída de bola, que Bidon pode jogar com o Martínez, coloca o Ranieri de cabeça de área, deixa o Garro espetado, ele pode ter a entrada do Carrijo nesse time, no cenário perfeito com todo mundo à disposição, né? E você faz a zaga do jeito... O importante é você ter uma boa opção na zaga para uma alternativa de jogo. Se você gasta todos os cartuchos, primeiro que a zaga ficar mais lenta, você coloca uma zaga com jogadores de 30 anos mais, vai ficar um pouco mais lenta. E você vai gastar cartucho porque você não vai ter um reserva numa eventualidade que você precisar. Então é melhor você deixar um cara de experiência no banco e você ganhar corpo com o meio campo. Eu sempre preferi, sempre gosto de times que tenham meio campo. Vai ser mais marcador, vai ser mais técnico, mas o coração do jogo é o meio campo. Porque Gustavo Henrique está com 32 anos. Exato. André Ramalho, 33 anos. Então, você vai colocar mais 1,30? Na verdade, o que vai acontecer, dos 38 jogos do Brasileiro, acho que 8 ele fez 3 zagueiros. Só que ele improvisava o Angileri. Isso. O que pode acontecer, eu vou nesse jogo fazer o 3º zagueiro. Ele não precisa improvisar, ele tem agora um zagueiro para não precisar improvisar. Isso eu acho que vai ser outra coisa, ganho. Como nós estávamos comentando, o último jogo do Gabriel... A temporada é longa. São muitos jogos. Mais de 70. E aí, o Dorival tendo a oportunidade de revezar alguns jogadores é importante. E o último jogo do Gabriel, dia 23... Ele entrou pouquinhos minutos no Natal, no jogo contra o Fenerbahçe no Clássico, porque já estava de saída do clube. Mas no anterior, que foi contra o Kaikur, aqui também pela primeira divisão da Turquia. Repita a pronúncia, gostei. Kaikur. Ele jogou partida inteirinha, 85 minutos praticamente. Quanto foi o jogo? E na sequência, 1-0 Besiktas. Aí com o Trabzonspor, empate 3-3, jogou 90 minutos. Empate 3-3, tomou 3 gols. Mas aí não é culpa do cara. Tá bom. Aí contra o Gaziantep, jogou 90 minutos 2-2. Aí na vitória 2 gols, contra o Karaguru, contra o Karaguru, 2-0. Você tá jogando. Titular ele era. Mas é importante Titular ele era. É importante dizer que o Dorival, ele sempre usou esse esquema, né? Já foi falado aqui. Até principalmente porque no Corinthians, os 2 zagueiros são lentos. O Gustavo Henrique e o André, eles são lentos. Eles não têm a recuperação em bola no chão. Claro. Bola no alto é uma outra coisa. Então é importante dizer que o Dorival preenche o meio campo por quê? Porque ele sabe que a sua zaga é lenta. Não pode deixar exposto. No mano a mano, exposto é difícil. Então, quando ele preenche o meio campo, ele reforça o meio campo, ele está contribuindo para um refresco para a defesa do Gustavo Henrique e do André Ramalho. Acho que isso tem tido efeito positivo, né? Tanto é que conquistou 2 títulos no ano passado. Então acho que o Dorival, nesse ponto, ele é inteligente. Ele arma bem a equipe,
para dar uma refrescada para a zaga. Agora, a gente ampliando um pouco mais essa necessidade do Corinthians em ter mais peças para o Dorival Júnior escalar, ter mais opções, alternativas de jogo. A gente está falando muito da defesa, mas hoje o torcedor do Corinthians teve a possibilidade de se reencontrar com Pedro. Calma, porque muita gente mandando mensagem aqui desde o jogo de hoje. Nossa, o Corinthians está virando um time genérico. É o Matheus Pereira que não é. É o Pedro que não é. Esse é o Pedro Raul. Viu, torcedor do Corinthians? É o Pedro Raul, que estava emprestado ao Ceará, voltou para o Corinthians, entrou no segundo tempo e agora o povo quer saber